cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos alegres, porque já sentimos a presença de Deus neste lugar e a liberdade do Espírito Santo se movendo aqui nesta noite. Aleluia. Em reverência à palavra de Deus, aos amados que já estão sobre os pés, abram vossa Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo número 5. Carta aos Efésios, capítulo número 5, e nós vamos ver dois versos, verso 1 e o verso do número 2. Enquanto os amados localizam, Efésios, capítulo número 5, verso 1 e o verso 2, quero agradecer a Deus pela rica oportunidade e também a liderança na pessoa do pastor, junto com os demais, pela confiança de poder ministrar a palavra de Deus aqui nessa noite. Traga a saudação do nosso pastor presidente ali de Cuiabá, também do pastor local, pastor Ismael Nazário, e a toda a igreja que nos enviou para que pudéssemos estarmos aqui recomendados. Amém? É um culto denominado culto da família, e já ouvimos aqui um conselho muito proveitoso, pastoral, e o Espírito Santo, que está no controle e no domínio de todas as coisas, nos inspirará nessa noite acerca da mensagem pela qual Ele quer falar conosco. Quantos acreditam e creem assim, digam amém. Amém. Efésios capítulo número 5, verso 1 e verso 2 diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Amém? A parte A do versículo 2 diz: E andai em amor. Podem tomar o vosso assento, por gentileza. Meus queridos irmãos, é um culto muito importante, um culto de louvor, um culto de adoração ao nosso Deus, pelas muitas bênçãos conquistadas, e nessa noite este culto focado em um propósito de nós chegarmos a Deus agradecendo a Ele pela vida que nos tem concedido e podermos viver reunidos em família, e isso é maravilhoso aos nossos olhos quando nós vemos a igreja cuidando, a igreja preocupada com a família. Louvo a Deus porque o Espírito do Senhor tem trabalhado nos corações, e a palavra do Senhor, a semente, ela continua sendo lançada, e é por essa razão, por esse motivo, que nós estamos reunidos aqui nessa noite. Eu glorifico a Deus porque Deus, em seus propósitos, Ele tem preservado a família. Como ouvimos no conselho pastoral, nós vemos que o adversário, o inimigo, ele tem trabalhado, ele tem lutado para dissolver ou para definhar as famílias. Porém, Deus não abre mão da família. Deus não abre mão de mim e de você que crê nessa verdade. Portanto, nessa noite, o Espírito Santo tem uma palavra para nós aqui. E o verso que eu li, no capítulo de número 2, a parte A do versículo, eu quero deixar como base para nós caminharmos aqui nessa noite, à luz da Bíblia Sagrada: e andai em amor. Quando nós lemos essa expressão bíblica, nós podemos ver aqui o apóstolo Paulo, o autor, escritor desta carta. Nós vemos que ele traz várias recomendações dentro desta carta, e nós observamos que o capítulo 5 a seguir trata especificamente relacionado à família. E quando ele introduz esta carta, no capítulo 5 a seguir, ele traz aqui para nós uma lição e também ao mesmo tempo um chamamento para nós observarmos para alguns aconselhamentos que ele traz em relação à família. E como base disso, ele coloca aqui como pilar, ele coloca o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós olhando os versos desta carta, nós vamos ver que ele coloca aqui, dá exemplos do relacionamento da família, do relacionamento
casal, comparando Cristo e a igreja, e também o homem, a mulher, a família, comparando assim, então, com um modelo exemplar para nós. Quando nós olhamos para esse relacionamento, e que nós vemos aqui, realmente, o grande amor de Deus, manifestado através de Jesus Cristo, nós vamos entender a importância que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dá em relação à família. Nós vamos ver vários aconselhamentos aqui, principalmente a partir do capítulo 5, e nós vamos encontrar a partir do verso, na verdade, de número 22 a seguir, onde ele chama a atenção especificamente do casal, envolve os filhos e os demais deveres. E nessa oportunidade, o verso que me chamou a atenção é: e andai em amor. A base da família, como eu disse, ela está em o próprio Deus. O próprio Deus, ele é o fundamento, ele é a base da família. Por isso o apóstolo Paulo, ele aconselha-nos a andar em amor. E quando nós vamos ver a luz da Bíblia Sagrada, um dos atributos de Deus é o amor. Deus é amor. E quando nós reconhecemos isso, então a nossa vida, ela começa a ter resultados mais positivos e bons. Quando nós reconhecemos que a base de tudo é o amor. Mas quem é o amor? O amor, como eu disse, é o próprio Deus. Deus, ele é amor. E ele demonstra isso. Por isso o apóstolo Paulo, no verso 1, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus. A família, nesta última hora, precisa focar e entender que só é feliz e que só consegue resultados bons se tiver Deus no seu relacionamento. É a base, o fundamento é Deus. E o apóstolo Paulo então diz: e andai em amor. Aqui dá para nós caminharmos à luz da Bíblia Sagrada por vários caminhos. Andar em amor, meus queridos, às vezes nós não valorizamos muito essa expressão, porque as pessoas confundem amor com paixão, com gostar, confunde às vezes o valor dessa palavra. É uma palavra, na verdade, com poucas sílabas, porém a sua força de expressão é muito linda e muito grande. E é por causa do amor de Deus é que nós estamos aqui nessa noite. A base de tudo é Deus. Para os visitantes e amigos que estão vindo para ouvir a palavra de Deus nesse culto da família, esse amor de Deus, ele é manifestado através da pessoa de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, unigênito, para provar esse amor. E quando nós olhamos então para a vida de Jesus Cristo, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, ele viveu, ele habitou entre a família, ele tinha uma família. Se você que entrou aqui nessa noite olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver a importância de andar em amor. O princípio do amor, como eu disse, é o próprio Deus. Deus é eterno e ele não conquistou isso por acaso, mas é um atributo dele próprio, o amor. E nessa noite nós estamos aqui fazendo essas considerações, porém a mensagem de Deus para nós nessa noite é
Porque o apóstolo Paulo escrevendo, ele disse: porque Deus derramou do seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que derrama esse amor em nosso coração. E disse: eu sei que os senhores e senhoras são já convictos, porém o chamamento é: andai em amor. Meus irmãos, aos casais, inclusive os jovens que estão nesse culto, devem entender: o amor, ele supera todos os obstáculos. O amor tudo sofre, o amor tudo padece. Essa é a base da família. Quantos pais, quantas mães vivem às vezes momentos de dificuldade com seus filhos, ou até mesmo com o casal, porém o amor, ele vai vencendo todas as barreiras, o amor vai superando, e esse amor, ele é um atributo que Deus derramou em nossos corações. E nessa noite você vai sair daqui alegre, regozijando mais do que você entrou, porque Deus vai restabelecer. Nós ouvimos aqui a mensagem já falada, e eu pude ouvir aqui algumas expressões que o Senhor Jesus vai curar aqui nessa noite, mas não apenas as coisas físicas, mas sim curar os sentimentos, curar a alma, as feridas. Muitas pessoas vivem em um relacionamento, mas estão enfermas. Sabe qual é o remédio para essa dor? É Jesus Cristo, porque Ele é o amor, e Ele vai entrar na minha e na tua vida, a cada momento que você se encontrar às vezes sem saída. Esse amor vai se manifestar, e você vai romper as barreiras, e o nome do Senhor será glorificado. Andar em amor não é fácil, na verdade. Hoje, nos dias em que vivemos, as pessoas se relacionarem bem com o amor. O amor hoje está sendo negociado, como já ouvimos aqui o pastor que nos antecedeu na sua palavra de conselho. Muitas pessoas estão negociando, e não só entre as famílias, mas por que não dizer até mesmo esse amor de Deus está sendo negociado até mesmo na vida secular, na vida material. Mas nessa noite você vai sair daqui glorificando a Deus, porque você vai entender que você tem de Deus condições. Se você se espelhar em Deus, se você ser imitador de Deus, como foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus. E como eu disse, o apóstolo Paulo colocou, bem colocado pelo Espírito Santo, essa conotação aqui da família, comparando o relacionamento dela, comparando com o amor de Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo se manifesta de uma maneira, trazendo para nós um exemplo de vitória no meio da família. Amar, o amor aqui, andar nesse amor, significa que muitas das vezes eu preciso abrir mão, preciso às vezes renunciar. Isso é amor. Estamos em um culto denominado culto com a família. Às vezes o pai, a mãe, quer dar algo para o filho, mas por causa do amor que ele tem, às vezes ele não pode. Ele não pode liberar algo, porque ele ama, e ele sabe que se ele abrir mão, de repente o prejuízo vai ser grande na vida do filho ou da filha. Mas andar em amor, andar em amor, começando pelas crianças, jovens, adultos. Se nós observarmos, e nós vamos ver que o amor, como eu disse, ele supera. O amor faz superar. Eu já tenho 21 anos de casado, pela vontade de Deus, vou completar 22, agora, dia 29 desse mês, e a gente pôde fazer realmente a diferença quando nós descobrimos o amor. No princípio, nós casamos pela aparência. Se o Senhor nos permite assim compartilhar, quando nós casamos,
verdadeiro amor. E só tivemos vitória quando nós abraçamos esse verdadeiro amor. E como o Senhor fez, irmão, para achar esse verdadeiro amor? Foi o dia que eu levantei minhas mãos e disse: Jesus, toma conta da minha vida. A partir de hoje, Jesus, eu não consigo amar como homem, mas derrama o teu amor no meu coração. E Deus, que é riquíssimo em misericórdia, então Ele derramou do seu amor, e nós conseguimos então ir vencendo as barreiras, os obstáculos. É o amor que faz nós vencer. Mas nós estamos em um culto de adoração a Deus, nós estamos falando de paixão, estamos falando do centro da Bíblia Sagrada, que é o amor, o próprio Jesus Cristo. Quer ter vitória na tua vida? Coloca Jesus no centro da tua vida. Ele é o amor. Não está dando certo, porque de repente você casou com a beleza, com a aparência, e isso é natural. A paixão às vezes leva a nós ficarmos às vezes cegos. O amor, ele nos mostra os defeitos da pessoa, mas ele faz nós superar. A paixão, quantos apaixonados, quantas pessoas apaixonadas, ai meu benzinho, ai que chuchuzinho, né? Alguém não gosta de chuchu, mas é uma coisa que alguém às vezes usa. E de repente as coisas começam a ficar difíceis. De repente já começa aquele maracujá, né? Maracujá todos conhecem, quando está ali novo, verdinho, lisinho, bonitinho, né? Que coisa linda, né? E a gente olha para ele e até acha bom, mas guarde isso. Você pega um maracujá, aí quando ele está novo, bonitinho lá, sem antes de amadurecer, se você for degustar ele, você vai perceber que tem um ácido muito forte. Mas depois de maduro, aí ele fica, né, tudo. Quando a gente vai comprar maracujá, a gente compra ele mais enrugado que a gente achar, assim ou não? Mas o casamento é o contrário, sempre a gente procura aquele que está bem lisinho, né, pastor? Mas aí vem a dificuldade, irmãos. O casamento é mais ou menos assim. Nossa, que beleza, que maravilha! Mas aí você vai conviver e você vai ver que de repente tem muitas coisas ali que não atraem muito bem o paladar, o sabor. Você descasca ele, até o suco de maracujá, quando ele não está bem maduro, isso é terrível para tomar ele, né? Mas depois de maduro é uma delícia. E tudo isso nós conseguimos entender quando o amor de Deus está derramado em nosso coração. Não tem, pode passar o tempo que passar, você sempre olha para a pessoa e você vê ela cada vez mais bonito, mais bonita. Aleluia. A mulher mais bonita do mundo é a minha, está ali, irmã Rosângela. É a mais bonita, é a mais linda. E se alguém quiser teimar comigo, nós vamos até meia-noite. Ela é a mais bonita. Mas para isso nós tivemos que passar pela experiência, tivemos que andar em amor. Enquanto nós não colocamos Jesus na nossa vida, estava difícil. Você que adentrou aqui nessa noite, Deus está falando com você, Deus está falando comigo. Quer ter vitória? Abrace esse amor. Esse amor. Hoje nós não podemos ver com os nossos olhos, mas conhecemos a sua obra revelada e manifestada ali na cruz do Calvário. Hoje, quando nós olhamos para a cruz de Jesus Cristo, nós podemos entender esse amor. Mas alguns não entendem. Se Deus amou o mundo, por que ele se entregou lá na cruz? Porque Ele morreu lá. Assim é o casamento. Assim somos nós, a família. Se entregar, demonstrar esse amor. O maior exemplo é o próprio Senhor Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele compara a igreja, ele usa a igreja como o corpo, e Cristo como a cabeça, em um relacionamento perfeito. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite, eu sinto a presença do Espírito Santo, que vai restabelecer vidas aqui, porque muitas pessoas vivem de aparência dentro do seu lar.
Deus me faz entender. Tem pessoas que Ele olha, ele não consegue amar, pastor, mas ele tem que conviver com a situação. Mas eu quero te dizer nessa noite, Jesus Cristo vai se manifestar na tua vida, no teu lar, no teu casamento. Você vai olhar para o teu esposo e você vai ver a beleza de Deus na vida dele. Alabado ficou vez mais, suriando a raça. O inimigo tem tentado roubar a beleza, a glória da criação. A família é a primeira instituição e o próprio Deus estabeleceu. Deus preserva e Deus luta por ela, mas o adversário tem investido, o adversário tem tentado de todas as maneiras. Mas nessa noite Deus fala conosco aqui através dessa palavra: se você andar em amor, você vai vencer todas as barreiras. Não é fácil, na verdade, meus queridos, mas o amor de Deus faz nós superar. Andar em amor aqui está nos dizendo: olha, você todo dia precisa. Andar significa movimento. Levanta de manhã, porque é difícil. Quando você levanta de manhã, depois de alguns anos de casado, você olha para o semelhante que está do seu lado. Imagem a semelhança de Deus, né? E aí você olha para ele ou para ela, né? No caso, o esposo olha para a esposa, né? E de repente dá aquele toque de alerta: desperta, desperta, está na hora. E de repente ela descobre e vira assim para você. E você meio que assusta. O cabelo que às vezes está meio desorganizado. Aí você olha, é difícil dar um abraço naquilo, né? Mas o amor de Deus, não é de rir, mas é uma coisa tão real. O amor de Deus faz nos olhar: oh, que beleza. Não é hipocrisia não, viu, irmão? Não é hipocrisia não. É o amor de Deus que faz nós olharmos e dizer: graças a Deus que tem uma companheira do meu lado. Aleluia. De repente, da mesma sorte, a esposa olha, irmão, quando a gente vai casar é tudo diferente, né? Assim, quando está namorando, a moça leva mais de 30 minutos para sair, para receber o rapaz se chegar de manhã na casa dela. Viu, jovens? Não se engane. Eu sei que vocês já ouviram muitos conselhos, né? Mas eu vou só relembrar. Quando você chega na casa da noiva, meio que depressa de manhã cedo, bate lá, ela não sai te atender à primeira vista. E se sair, ela volta correndo para dentro quando vê teu noivo. Porque sai com o cabelo que só misericórdia. E sai com o rosto. Aí ela olha: meu Deus, peraí. Aí volta meia hora, depois volta a beleza, a princesa, né? Nossa, que coisa linda. O rapaz, o homem já é um pouco mais. O homem já passa a mão, talvez, na cabeça, já resolve. Mas a mulher é um pouco diferente. Mas depois que você casa, você tem que acordar e conviver com aquilo. E às vezes uma pessoa, o que ela faz? Ela casa com aquela beleza, aquele cabelinho bem lisinho, aquele cabelo bem cheirosinho, aquela roupa bem decente, bem bonita. Mas aí depois que casa, às vezes vem a decepção. E se não tiver o amor, aí de repente o cidadão já começa a orar e até pedir misericórdia. Porque o crente ele não fala: vou deixar, não. O crente vai pedir misericórdia. Mas porém, nessa noite, você que casou por aparência, você que foi enganado pela beleza, e agora está aí tomando esse cálice que às vezes você julga ser amargo. Sabe por que ele é amargo? Porque você não conhece o verdadeiro amor de Deus. Mas como assim, irmão? Agora o senhor está apelando? Não. Você precisa conhecer o verdadeiro amor. Aleluia. Jesus Cristo, Ele manifestou esse grande amor. E Ele nos amou, nós, do jeito que nós éramos. Irmãos, é tão bom quando você casa por amor. Quer ter vitória no teu lar? Comece a andar em amor a partir de hoje. Não é fácil não. Aqui na igreja somos todos bonitinhos, né? Permitam-me assim, me dirigir. Todos bonitinhos. Mas se eu chegar meio depressa lá na casa de manhã cedo, você vai dizer: mas peraí, será que é mesmo aquele irmão? Será que é mesmo aquela irmã?
milagre no teu casamento. E Jesus é perito nisso. O primeiro milagre, inclusive, que Jesus realizou, um dos primeiros milagres, foi em um casamento. É para você ver o quanto Deus se preocupa com a família. O casamento já começou dando meio que errado. Aí Jesus chegou lá e transformou a água em vinho. Isso aí não foi por acaso, meus queridos. Isso é para mim, para você crer que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem condições. O casamento começou aparentemente bonito ali em Caná da Galileia, mas de repente acabou o vinho. De repente você está desesperado aí, meu casamento agora não tem mais jeito, já casei, não tem mais jeito. Quero te dizer que Jesus Cristo tem jeito para o teu casamento, sim. Não tem jeito é para o diabo, mas para o teu casamento tem. Se você crê nisso, levante a tua mão e glorifica Deus essa noite. Aleluia. Andar em amor, mas só anda em amor quando temos o amor. E esse amor, ele vem pelo Espírito Santo de Deus. Então nessa noite, você que adentrou aqui, nós estamos vivendo dias de grande ataque à família, dia em que é colocado diante de nós tantas coisas, como se não bastasse, as próprias leis estão ajudando na alteração do processo da preservação da família. Vocês são mais estudiosos no assunto do que eu, e vocês podem tirar as suas próprias conclusões. Mas Deus não abre mão da família. Deus não abre mão da família. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele vai de dentro para fora derramar, vai abundar na tua vida o amor. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Tem pessoas que estão aqui vivendo uma vida em que precisam de um milagre de Deus no teu relacionamento. Bassureira da bassureira. Talvez você diga, mas irmão, você não conhece, você não sabe, mas Deus conhece e Deus sabe. Sim, irá churiando e cova, o renacanto e a súria. O inimigo já tentou muitas vezes contra a vida de algumas pessoas aqui, pastor. O Senhor me faz entender isso. Mas o Senhor Jesus tem te preservado, Ele tem te guardado. E nessa oração que nós vamos fazer, você vai perceber, você vai entender. O amor de Deus faz nós superar tudo. O amor de Deus faz nós superar tudo. Tudo que passou lá no passado, que tem te trazido às vezes como um espinho. E sempre que você entra em dificuldade, você relembra. E você até mesmo às vezes expressa. Deus está me revelando aqui a condição de alguém. Eu não vim aqui para emocionar ninguém debaixo do sangue de Jesus Cristo, mas o que Deus está me fazendo entender aqui nessa noite, o teu quadro às vezes parece ser agravante. Por quê? Porque há uma raiz que brota como um espinho, e quando às vezes tudo parece estar bem, aquele sentimento de novo aflora e começa então as dificuldades novamente. Mas Deus nessa noite vai queimar pelo Espírito Santo, Ele vai arrancar, e você vai dizer: Jesus é maravilhoso, e o meu casamento, ele é uma bênção. Se você crê nisso, se coloque de pé por gentileza, em nome de Jesus Cristo, com a permissão dos nossos nobres obreiros. E eu quero orar aí onde você está. Não quero que ninguém venha aqui na frente, pelo menos por hora, mas aí onde você estiver, eu quero que você ore junto comigo. Eu poderia chamar alguém que está com o teu casamento pelo filho, mas não é assim que Deus quer fazer.
compreendemos a maneira de Deus trabalhar. Os teus sentimentos Deus respeita. Deus, Ele respeita. Ele tem um grande zelo pela família. E aí onde você está, eu quero que você feche os seus olhos e eu vou orar junto com você. E nessa oração, os obreiros também vão orar junto comigo. Esse culto da família, como os demais, será marcado na tua vida para a glória de Deus. Aleluia. Tem pessoas que estão vivendo conflito por um triz. Deus me revela aqui com os olhos abertos que estou. Deus me dá uma visão. Se alguém acredita ou crê, pode dar glória a Deus. Se não acredita, eu também não me preocupo, porque a mensagem de Deus, ela tem endereço certo. Deus me revela literalmente que com os olhos abertos eu vejo como que alguém pegando uma caneta para assinar, como que um documento, como que um contrato, abrindo mão de algo. Mas Deus me diz que se você assinar esse contrato, você está assinando um cheque em branco. Que havia sobre lá, é como se você estivesse assinando um cheque em branco, aonde você perde o domínio e o controle de toda a situação. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente não, mas aí aonde você está, preste atenção no que Deus me revelou. Levanta tua mão, que eu tenho 2 minutinhos para me entregar o microfone. Levanta tua mão, por gentileza. Embora os irmãos me deram liberdade, mas nós queremos cumprir com a ética, com a hora do culto. Não é hora ainda, diz o Senhor. O inimigo quer roubar tudo que você tem, e ele só tem um jeito de fazer isso: é se ele dissolver esse pacto, essa união, esse casamento. Mas em nome de Jesus Cristo agora vai caindo por terra. No nome de Jesus Cristo agora eu estou ministrando nesta oração agora em nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas, muitas mulheres, vai chamando Lemassúria. Você não tem muitas das vezes prazer, alegria dentro do teu lar. Mas nessa noite Deus está derramando pelo Espírito Santo amor. Você vai olhar para o que é teu. Você não tem tido prazer dentro da tua casa. Deus me mostra você olhando para os teus bens e você não tem prazer neles. Mas receba agora em nome de Jesus Cristo. Receba agora o amor de Deus. Você vai passar a amar a partir de hoje, porque Deus vai se manifestar dentro da tua vida, e o teu lar vai ser uma bênção a partir de hoje. Então receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo esse grande amor de Deus. Receba agora em nome de Jesus. Tem pelo menos 3 pessoas aqui, pastor, que o grande milagre Deus está fazendo na vida dela.
mistério que Deus está aqui nessa noite. Madura, Mataia, Xarabacandura, Massuri, Andarai, está difícil. A noiva que eu vi aqui andando como que quase que cambaleando, o Senhor me fez entender. Mas Deus não vai permitir que o teu casamento seja manchado. Então receba em nome de Jesus Cristo. Eu não sei quem é a pessoa que está recebendo,